Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Loreto, mestre em comunicação e cultura e terapeuta holística. Estou falando do Rio de Janeiro e sejam todos bem-vindos ao programa Alquimia do Bem-Estar. Se gostar do programa, não se esqueça de fazer comentários, compartilhar com seus amigos e deixar seu like. Isso sinaliza para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e fará com que ele mande para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal Arte Agora. Quem tiver alguma sugestão de tema sobre bem-estar para programas futuros, pode mandar para o meu Instagram, que é @Loreto Valéria Terapia. Desde 2023 que eu venho apresentando aqui no canal Arte Agora, gerido por Alexandre Santos, este programa Alquimia do Bem-Estar. O modelo que eu escolhi foi o de entrevistas. Então, a cada mês, eu trago um profissional que fala sobre um tema que está relacionado ao bem-estar, seja físico, psicológico, emocional, holístico. E o tema de hoje é a escrita terapêutica, que é uma ferramenta que pode ser usada por diversos tipos de psicólogos, não importa que linha específica ele siga, assim como pessoas comuns que podem usá-la para resolver suas questões pessoais, independente de um profissional da área. Por isso mesmo, eu não encontrei um profissional que trabalhasse exclusivamente com o assunto. Então, eu resolvi eu mesma falar um pouco sobre isso, sobre esse tema. Então, vou usar, né, como base o livro Abra o Seu Coração, O Poder de Cura da Expressão das Emoções, de James Pennebaker, publicado pela editora Gente em 2006. É, o James W. Pennebaker foi PhD em psicologia e seu interesse estava voltado para a psicologia social e psicossomática, assim como para linguagem e saúde, como as pessoas reagem a acontecimentos traumáticos. Mas antes de entrar nas ideias do Pennebaker, eu queria fazer alguns comentários. O primeiro é o seguinte: recentemente, conversando sobre escrita com Bernadette Bruto, que é minha prima, que é poeta, escritora, que também escreve prosa e livros infantis, nós comentamos que na nossa juventude a gente escrevia diário. Eu até dei um nome à minha interlocutora, ela se chamava Elisa. E na época, outras primas escreviam diários e eu não pensava no para que eu escrevia. Se era para desabafar, se era para poder contar segredos que eu não podia dizer a mais ninguém, se era para eu não me sentir sozinha, se era para eu me entender melhor. Eu só sei que eu escrevia. Mas, claro, quando eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, eu ainda não sabia quanto tempo eu ia ficar, o apartamento era pequeno, eu não podia trazer muitas tralhas, então eu decidi rasgar e destruir a maioria, porque eu não podia deixá-los com segredos meus e de outras pessoas, correndo o risco de serem descobertos, não é? Aí, outra, antes do Pennebaker ainda. Que eu queria falar para vocês aqui? Esse livro, ó, O Caminho do Artista, da editora Sextante RJ, de 2017. A autora, Julia Cameron, fala sobre a escrita e sugere uma ferramenta que ela chama as Morning Pages. Julia Cameron é roteirista e deu muitos cursos de criatividade para artistas em geral, escritores, atores, pintores, escultores, poetas, músicos, bailarinos e também pessoas como advogados, donas de casa que queriam viver uma vida mais criativa. A partir dessas aulas, dos ensinamentos usados nessas aulas, ela escreveu o livro
para permitir que mais pessoas tivessem acesso ao material e pudessem desbloquear a própria criatividade. Ela, ao longo do livro, ela oferece uma série de exercícios e tarefas sugerindo que as pessoas façam dentro do período pensado para o curso, que no caso eram 12 semanas. E tudo isso para que as pessoas possam atingir um alinhamento com a energia criativa do universo, que é a tese principal dela sobre a questão da criatividade, né? No inicinho do livro, ela já fala das duas ferramentas essenciais para a recuperação criativa de qualquer pessoa, que são as páginas matinais, as morning pages, e o encontro com o artista. Mas aqui eu vou me deter nessa questão das morning pages, né? Essas páginas matinais são 3 páginas que a pessoa escreve à mão todas as manhãs, como o próprio nome diz, né? De preferência, assim que acorda. Apenas escreve e deixa vir os pensamentos em livre associação. Tudo o que passar na sua cabeça, sem censura, sem preocupação com a correção gramatical, não importa se não faz sentido, apenas escreve e não lê. Então, acordei com sono ainda, vou ter que encontrar não sei quem, tenho que levar a colcha na lavanderia. Qualquer coisa que passe na sua cabeça, não importa, você sai escrevendo até terminar as 3 páginas. E você só volta a ler depois que terminar o curso. Enquanto estiver durando o curso, você não lê nada, apenas escreve todos os dias. Segundo Júlia, a função dessa ferramenta é de drenar as questões e preocupações que muitas vezes ficam impedindo você de deixar vir ideias novas e criativas. É como se fosse um cano por onde deveria passar uma água limpa, mas como está com muitas folhas, essa água não consegue fluir. Então, essa ferramenta ajuda, facilita o processo da criatividade voltar a fluir, porque, segundo ela, todos somos criativos. Ela, inclusive, reporta que muitos psicólogos usam o livro dela em terapias de grupo. E ela até vai mais adiante dizendo que as pessoas são curadas, entre aspas, né, porque a criatividade é saudável. E por meio dela, as pessoas encontram o seu eu superior. Ela diz que a experiência central da criatividade é mística. Ao abrir a alma para o que deve ser feito, você se encontra com o autor de toda a criação. Ela diz que todos nós somos maiores do que podemos conceber. E isso não está relacionado a ego, não. Ela está falando de algo mais mesmo, né? Em alguns momentos ela fala em Deus, aí ela diz, mas se você não acredita, ou se você não usa esse termo, pense como a energia que criou tudo que existe, né? Mas em relação a esse uso das morning pages por psicólogos, né, ela salienta que o objetivo não é que o conteúdo das páginas matinais seja analisado em busca de neuroses ou algo assim. A ideia é mesmo que sirva para drenar preocupações e limpar o canal por onde a criatividade possa fluir livremente. Agora vamos para o Pennebaker, né? Ele é psicólogo social e neste livro, Abra o Seu Coração, o poder de cura através da expressão das emoções, ele nos fala que quando você escreve sobre o que lhe aconteceu ou acontece, você começa um processo de cura que traz resultados surpreendentes. Falar ou escrever sobre suas experiências
pode melhorar a sua saúde mental e física. Eu posso até ir falando os tópicos e continuar, né? Evitar enfraquece o corpo. Uma das grandes descobertas que Pennebaker fez em suas pesquisas foi que o esforço que uma pessoa faz para evitar certos pensamentos ou sentimentos vai gradualmente enfraquecendo as defesas do corpo, afetando o sistema imunológico, além de outros sistemas como cardíaco e vascular, cerebral e nervoso. Ou seja, ao longo do tempo, isso pode levar uma pessoa a contrair doenças de menor ou maior gravidade. Um dos temas que era de grande interesse para ele era compreender a relação mente-corpo. A mãe de uma amiga minha me contou uma coisa que eu achei graça, né? Que a mãe dela dava o seguinte conselho: se ela estivesse muito chateada na relação com o marido, que ela não brigasse com ele, que ela saísse de casa, pegasse um ônibus, procurasse se sentar ao lado de alguém que lhe parecesse confiável, simpático, enfim, e sentasse lá e contasse suas desventuras. Depois se despedia e ia embora para casa mais aliviada e tranquila. E é muito interessante esse conselho, né? Porque Pennebaker constata que em viagens, seja de avião, de trem, de ônibus, as pessoas têm uma tendência maior de contar a alguém que está sentado ao seu lado questões íntimas de si mesmas que às vezes nunca contou a ninguém. E isso se dá pelo simples fato de saber que provavelmente nunca mais vai voltar a ver esta pessoa, né? Ele até menciona que há estudos que indicam que garçons, motoristas de táxi, prostitutas, cabeleireiros e manicures servem como ouvintes das confissões das pessoas. E por que as pessoas contam seus sentimentos mais profundos a pessoas estranhas e anônimas e não aos seus cônjuges e amigos íntimos? Não é porque confiam, né? Porque elas nem conhecem. Segundo o sociólogo George Simmel, é porque assim elas estão livres das recriminações. Aí eu até me lembrei, né, depois que eu li esse parágrafo, de uma comédia romântica que eu assisti, achei muito engraçada, que se chama Legalmente Loura, com Reese Witherspoon. Porque num momento que ela está muito aperreada, ela entra num salão de beleza, que ela está indo pela primeira vez, porque ela tinha se mudado para outra cidade, com um olhar de desespero, assim, se senta direto na cadeira da manicure, já vai dando as mãos, e aí a manicure pergunta para ela: é uma emergência, não é? E ela diz que sim, e já começa a contar os seus dramas, né? Aí depois, ao longo da história, as duas, né, fazem amizade, se ajudam mutuamente e tal. Mas eu achei muita graça dessa coisa dela sentar para desabafar na manicure, sabe? E já era uma coisa assim, tipo, ponto pacífico, né, entre elas, né? Eu achei graça nisso. É, sobre a questão de ritos de confissão, né? Penna Baker diz que essa necessidade de se confessar faz parte da natureza humana. Ele nos lembra que a maioria das culturas desenvolveu algum mecanismo que permite às pessoas revelar seus sentimentos mais profundos de uma maneira relativamente segura, né? São esses ritos de confissão. Eles estão presentes no âmbito religioso, no âmbito da terapia, no âmbito da política, como, por exemplo, autocrítica. Aí ele relata que os nativos da América do Norte e América do Sul
possuíam um ritual. Peraí, deixa eu voltar aqui. De contar as suas transgressões um para os outros dentro da tribo. Fazia parte desse ritual contar isso antes de grandes batalhas, digamos assim, né? E aí ele constata que até hoje os rituais de confissão são importantes na maioria das religiões ocidentais e orientais. No plano social, quando as pessoas se confessam às outras, elas criam um vínculo social. Porque quando você tem uma pessoa que você já conhece, que se relaciona, mas você conta algo mais íntimo seu, um segredo, você, de alguma forma, está declarando para essa pessoa que ela confia nela, que você confia nela, que você está partilhando compartilhando seus sentimentos íntimos e profundos, é um sinal de confiança da sua parte em relação a ela, né? Aí ele inclusive traz uma questão, né, sobre de que maneira você pode realizar uma confissão de forma segura e anônima. E aí ele destaca o papel do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que existe no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, com o objetivo de prevenir suicídio, mas que não é só isso, né? É um serviço que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e qualquer pessoa pode ligar para fazer a confissão de um segredo por telefone, numa ligação gratuita para o número 188. O, o atendimento é confidencial e sem julgamento. E atualmente há atendimento presencial por e-mail e por chat. O endereço do CCVV é www.cvv, aliás, www.cvv.org.br. Vocês sabem o que é um polígrafo, né? É aquele equipamento utilizado por investigadores e delegados para detectar se alguém está mentindo, né? Ele é conectado à pessoa com o objetivo de registrar várias funções fisiológicas e psicológicas, enquanto o interrogatório tá ocorrendo. Então, Pena Baker utiliza um caso de, de alguém que respondeu ao interrogatório através de um polígrafo, né, para ilustrar o bem-estar que uma pessoa sente ao revelar um segredo. Então, a história é a seguinte: era um vice-presidente de um banco suspeito de desviar 74 mil dólares do banco e que foi submetido ao teste do polígrafo. O operador do polígrafo percebeu que os ritmos cardíacos e respiratórios dele estavam muito alterados, né? Além do fato de que as mãos dele estavam suando muito. E aí o operador começou a confrontar com as perguntas e insistir ir mais fundo, até que ele não aguentou e confessou. Embora ele soubesse que o simples resultado de um polígrafo não é suficiente num tribunal para culpá-lo, né? Isso não seria suficiente, mas mesmo assim ele confessou. E depois da confissão, ele assinou, né? Escreveram, ele assinou, e ele foi submetido outra vez ao teste do polígrafo. E o mais interessante e estranho que possa parecer é que dessa vez ele estava tranquilo e relaxado, apesar de conhecer as graves consequências da sua confissão, que era a cadeia, perder o emprego, perder o status, a imagem.
problemas com a família, enfim, era uma coisa bem séria, né? Mas o fato de ter confessado trouxe para ele uma tranquilidade que o próprio polígrafo registra, né? Pennebaker traz aqui alguns pontos, né, para falar sobre esse processo de mudança a partir de uma situação de esconder e de estar inibido até uma situação de desabafo, né? Então, ele começa dizendo: inibir e evitar um pensamento ou sentimento é um esforço físico. Essa inibição afeta a saúde do nosso corpo a curto e longo prazo. A inibição influencia nossa capacidade de pensar, o que significa que não pensamos e não falamos sobre o evento, então não podemos compreendê-lo e nem assimilá-lo, o que faz com que ele surja em ruminações, em sonhos e distúrbios de pensamento. Eu vou daqui a pouco falar sobre uma situação que aconteceu comigo em relação a isso, mas é aqui abaixo daqui a pouco. O lado oposto da inibição é o desabafo. O desabafo, por sua vez, reduz os efeitos da inibição e, durante o desabafo, o estresse do corpo diminui imediatamente. O desabafo também obriga a pessoa a repensar o evento. Isso a faz entender melhor o que houve e, às vezes, até ela pode deixar para trás tudo aquilo, né? O que aconteceu comigo em relação a um sonho que eu tive nesse esse tópico 3, né? É, na minha juventude, eu tive um sonho muito vívido e perturbador. O acontecimento do sonho era uma coisa absolutamente banal e não fazia o menor sentido que eu estivesse tão abalada. Então, exatamente por isso, por esse paradoxo, é que eu fiquei desconfortável e incomodada. Aí eu usei o recurso da associação livre. Eu redigi o sonho com o máximo de detalhes que eu pude e depois, assim, cores, se tinha palavras, o que que eu sentia enquanto aquilo estava acontecendo. Aí depois eu li a descrição do sonho e comecei a escrever o que que cada ação me lembrava, a que cada verbo que eu usei me remetia, né? E depois de tudo que eu tinha conseguido juntar, eu li mais de uma vez até que eu cheguei ao X da questão. Era realmente uma situação sigilosa, que eu não podia e não contei para ninguém, mas que eu achava que eu tinha tirado de letra. E o sonho veio para me dizer que não, que aquilo não tinha sido fácil para mim, que aquele sonho estava me dizendo que eu precisava processar de uma forma mais elaborada, mais trabalhada e tal. Então foi, para mim, foi muito bom, porque eu pude entender como eu me sentia em relação a um evento que eu tinha deixado para lá, né? Pennebaker fez muitas pesquisas, relata muitas observações, mas eu não escolhi falar de tudo que ele fala no livro, né? Eu vou mostrar só alguns pontos para vocês que eu achei, para mim, né, mais relevantes. Ele observou nesses seus experimentos que, enquanto falava sobre um evento traumático, algumas pessoas ficavam no estado ligeiramente alterado, né? Mudança de voz, suores, às vezes chorava, quase como se elas estivessem em um transe. Ou seja, sem sombra de dúvida, falar para outras pessoas sobre um evento traumático pode trazer dor enquanto você está fazendo, né? Não é simples, não é fácil, mas depois ele traz vários benefícios.
Você recebe a atenção de alguém, você recebe simpatia pelo que aconteceu, às vezes recebe conselhos de como agir, às vezes, se for o caso, ajuda financeira, etc. O ato de falar pode, inclusive, mudar o seu modo de pensar sobre o evento traumático que você viveu, né? Você passa a vê-lo de outra forma. E também em relação aos seus sentimentos, né? Então, pode levá-lo a repensar até o que é que você acha de si mesmo, porque você passa a ter uma nova perspectiva do fato. De alguma forma, você se distancia quando coloca no papel e tem uma outra visão. A maioria dos terapeutas concorda que falar sobre uma experiência desagradável é benéfico, porque traz uma catarse. A fala descarrega a tensão psíquica, assim como abrir a tampa de uma panela diminui a fervura, né? Agora, a quem contar, né? Essa é uma questão, né? A gente até falou de algumas situações acima aí, mas vamos voltar a isso. Ele constata que a maioria dos traumas tem componentes sociais. Então, ele aborda a questão de a quem contar sobre o ocorrido. Ele usa como exemplo a morte de uma criança ou de um adolescente. Embora os amigos mais próximos desejem dar suporte ao casal, em geral eles não sabem o que fazer, como introduzir a conversa, se o melhor é que esqueçam o ocorrido ou que falem sobre a questão. Outras vezes, os pais querem desesperadamente falar sobre o fato, mas as pessoas próximas não dão conta, não têm condições de ouvir e fogem do convívio. Ou seja, além de ter vivido um trauma difícil como esse da perda de um filho, eles ainda ficam isolados sem saber a quem recorrer. Pennebaker recomenda enfaticamente para todos que tiverem sofrido um trauma desses, não importa se perdeu o filho ou a filha por suicídio, assassinato, doença, o que importa é que eles busquem pessoas que tenham passado pelo mesmo trauma, ou seja, grupos de apoio. Procurem na internet, órgãos públicos, ONG, que assim eles poderão falar no meio de outras pessoas que enfrentam problemas semelhantes. Porque não adianta você ir falar para pessoas que não passaram por isso. Porque você vai dizer para elas, você não entende, você não tem condições de entender. E ele diz a pior coisa que pode acontecer nessas situações é dizer, ah, não, vai passar, que bom que você teve chance de conviver com ele e tal, não sei o quê. Isso é horrível. A pessoa quer falar, ela está entalada com uma situação terrível que aconteceu, né? E aí Pennebaker começa a se perguntar se de fato era preciso que o desabafo fosse ouvido por alguém, se tinha mesmo que ser falado. É nesse momento que ele começa a fazer várias pesquisas com os alunos dele da faculdade, né, sobre o papel da escrita. Ele fez pesquisas para saber de que maneira relatar por escrito um trauma vivido que nunca tinha sido contado para ninguém, ou seja, que era um segredo, né? Trazia alterações para o comportamento e a saúde de alguém. Então, ele monitorava o tom de voz, os batimentos cardíacos, a respiração, o suor das mãos. Em uma época, ele, inclusive, fez umas pesquisas medindo as ondas cerebrais e percebeu, na ocasião, que elas ficavam mais coerentes quando o desabafo era realizado. Mas, na época que ele escreveu o livro, essas pesquisas ainda não eram conclusivas, elas ainda não tinham um volume suficiente para ele declarar, né? Assim, é mesmo e tal, e tal.
A questão da melhora da saúde física. Ele diz que descobriu que o texto não precisava ser lido por outra pessoa necessariamente. O simples fato de narrar o evento, embora trouxesse dor no momento da escrita, né, depois provocava não apenas um alívio, como melhorava o ânimo, a saúde mental, além do que melhorava também a saúde física, como um todo, né? Aumentava inclusive a eficácia do sistema imunológico. Para ele, era mais ou menos simples fazer esse acompanhamento, porque ele estava utilizando, na maioria das pesquisas, alunos da faculdade. E todos esses alunos ficavam nos alojamentos da faculdade e procuravam o serviço de saúde também vinculado à faculdade. Então, ele tinha como verificar quantas vezes ao ano aquele determinado aluno foi ao serviço de saúde, antes de fazer os experimentos e contar os relatos, e depois. E assim, e os que conseguiam se abrir mais, eles iam menos aos serviços de saúde depois dos experimentos, né? Com relação à utilização da escrita como um método de melhoria e vou dizer, de cura, né? Ele sugere que você escreva sobre um tema que vem lhe importunando, né? Seus sentimentos em relação a ele. Até diz o seguinte: não precisa necessariamente ser sobre o evento mais traumático, né? Pode ser qualquer coisa que esteja incomodando. Procurar um local reservado, escolher um horário em que não tenha interrupção e você pode fazer o que quiser depois com esse relato, inclusive destruir o texto depois de escrever, se achar que isso é o mais conveniente, né? Eu até me lembrei de uma coisa que eu vivenciei. Eu fiz uma terapia de perdão. E aí, uma recomendação que a terapeuta fez na ocasião foi que eu escrevesse uma carta com todas as minhas mágoas, né, para a pessoa a quem eu desejava perdoar e ser perdoada, era tudo ao mesmo tempo. Depois que eu escrevesse tudo, né, pedindo perdão e dizendo te perdoo e tal, eu ia queimar a carta, eu ia pegar essas cinzas, ia levar num córregozinho e jogar na água para que a água levasse embora e tudo isso se dissolvesse, né? E eu me lembrei disso agora. Mas, enfim, vamos. É, o Pennebaker também faz questão de salientar que escrever sobre experiências desagradáveis não é a cura para todos os problemas, né? Ele constatou que enquanto a maioria das crises leva muito tempo para ser superada, para muitas pessoas a escrita pode reduzir o tempo de tristeza e acelerar o tempo de superação. Então, ainda que você não resolva, você pode conseguir se recuperar em menos tempo. Esse é um dos benefícios, né? Mas é importante também saber que a escrita não é remédio para todos os males, que, por exemplo, questão de morte, divórcio ou até mesmo outras tragédias, a pessoa não se sentirá melhor depois de escrever, mas ela passará a ter uma compreensão melhor dos seus sentimentos e das suas emoções em relação àquele evento, né? Importante dizer que não basta apenas escrever os fatos sem colocar o que a pessoa sente a respeito do que aconteceu. Não é uma mera descrição. Porque, afinal de contas, o valor fundamental da escrita está na capacidade de fazer com que cada pessoa se pergunte como e por que ela se sente de determinada maneira, né?
reconhecer os pensamentos e sentimentos mais profundos em relação ao evento, como um exercício de autorreflexão, né? Aí eu já vim falando, né, sobre os benefícios da escrita terapêutica, mas eu vou colocar algumas que talvez não tenham ficado tão claros, né? A organização do pensamento. Escrever sobre uma situação difícil, na maioria das vezes, ajuda a pessoa que estava magoada e confusa a estruturar e organizar seus pensamentos. Outro fenômeno comum quando a pessoa escreve sobre o mesmo trauma repetidamente é a mudança gradual de perspectiva. Ela começa vendo de um jeito, mas aí ela escreve, depois escreve de novo, depois escreve de novo, e ela começa a enxergar de outra forma depois, né? Uma outra questão, né, outro ponto, é que a mente humana precisa encontrar significado para os eventos, né? Muitas vezes a pessoa sofre um trauma grande e o que acontece com ela é que ela se pergunta: por que isso aconteceu comigo? Então, a escrita terapêutica pode ser uma poderosa ferramenta para a pessoa encontrar o significado das coisas, né? O ato de escrever promove uma autocompreensão. Ele conta que que meses depois de terem escrito sobre um trauma, mais de 70% das pessoas que participaram dos experimentos deles lá, né, ele e os alunos, relataram que o ato de escrever as ajudou a entender melhor o evento e a si mesmas. Palavras como perceber, entender, resolver, superar apareceram aproximadamente em metade das respostas às perguntas sobre o valor dos experimentos com a escrita. O alívio do trauma. Uma coisa que eu acho importante ressaltar é que uma pessoa pode ter os benefícios de desabafar, seja falando ou escrevendo sobre um evento traumático, inclusive depois de muitos anos do acontecido, como 40 ou 50 anos depois. Pennebaker teve a oportunidade de se envolver em um projeto de entrevistas com pessoas que sobreviveram ao Holocausto e constatar que aqueles que conseguiram contar mais sobre os horrores que eles viveram nos campos de concentração tiveram uma maior melhoria na saúde mental e mais felicidade depois do evento das entrevistas. Ainda que todos os entrevistados tivessem mais ou menos a mesma idade, por volta de 65 anos. Então, esses eventos que eles viveram, eles eram entre adolescentes e jovens, né? E mesmo depois desse tempo todo, aqueles que tiveram mais se abriram, mais benefícios tiveram a despeito do tempo do evento que tinha ocorrido, né? A questão da autoexpressão, né? Todos nós temos essa necessidade de nos expressar, de mostrar quem somos, o que somos, como somos, né? Então, na escrita terapêutica, a gente não pode deixar de mencionar que a autoexpressão também é um componente muito relevante para nos mantermos saudáveis, né? O autoconhecimento, eu acho até que já falei também, né? Por meio da escrita terapêutica, uma pessoa passa a ter maior contato com seus sentimentos e pensamentos, seus pensamentos e sentimentos profundos, que às vezes podiam estar tão escondidos que nem ela própria conhecia e nem tinha muita consciência deles. Ou seja, é uma ferramenta de autoconhecimento também, né? A melhora da saúde mental e física, né? Como eu já falei, há muitas pesquisas que confirmam essa melhora da saúde física como um todo.
Mas Pennebaker, ao final do livro, chama atenção para o papel central dos ouvintes profissionais, ou seja, psicólogos e terapeutas que nos dias atuais existem em profusão. Estudos indicam que a psicoterapia de qualquer tipo é eficaz na redução dos problemas de saúde mental e física, de vários distúrbios relacionados ao pensamento e ao comportamento. Então, para quem sofre de problemas psicológicos, ele recomenda fortemente buscar uma psicoterapia. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre hoje. Espero que tenham gostado. Quero agradecer a todos que nos assistiram. Para quem não teve a chance de assistir ao vivo, não se preocupe, o programa ficará gravado e disponível aqui no canal. E não se esqueçam de me mandar sugestões de temas. O meu Instagram é @LoretoValeriaTerapia. Tchau, obrigada a todos.